CCJ marca a sabatina de Alexandre de Moraes para a próxima terça-feira e presidente do Senado se reúne com líderes partidários para definir composição das comissões temáticas. Boa tarde. O presidente do Senado e os líderes partidários se reuniram há pouco para definir a pauta de votações da semana. A repórter Carla Benevides acompanhou. Boa tarde, Carla. Que projetos vão ter prioridade? Boa tarde, André. Na pauta desta terça-feira está prevista a votação da PEC da vaquejada, que torna essa prática desportiva patrimônio cultural brasileiro. É um assunto onde há divergências, mas com certeza há uma grande maioria favorável a essa proposta, de modo que ela deve ser votada hoje, talvez até no seu segundo turno. Esse é um assunto que tem uma real importância do ponto de vista econômico, social e cultural, especialmente para o Nordeste, e nós defendemos que, em não havendo qualquer tipo de agressão ao animal, é uma atividade que pode ser feita sem maiores problemas. Os senadores devem votar também projetos que resultaram no trabalho de uma comissão de juristas para a desburocratização do serviço público, além de uma proposta que pretende alterar o Código Tributário Nacional. Os líderes também debateram a composição das comissões temáticas e a expectativa é que elas sejam instaladas ainda esta semana. E na agenda de amanhã do presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, está prevista a vinda dos governadores. Na pauta, Pacto Federativo e a ajuda financeira aos estados. André. Obrigado, Carla. A Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, dia 21. O relatório sobre a indicação foi lido hoje em sessão extraordinária da comissão. O relator da indicação destacou a experiência profissional e a formação acadêmica de Alexandre de Moraes. É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito em 2000 e livre docente pela mesma instituição em 2002. É também professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bem como da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em relação à produção acadêmica do indicado, nota-se a atividade intensa nas áreas do direito constitucional, direito administrativo e direito penal, especialmente relacionada a temas como proteção aos direitos fundamentais, funcionamento das instituições democráticas e combate à corrupção. Nesse sentido, o indicado apresenta 136 artigos completos, publicados em periódicos especializados, 58 livros publicados, 14 livros escritos, 11 livros organizados, 13 trabalhos publicados em eventos, 34 artigos em jornais e 58 artigos em revistas, além de diversas palestras e participação em bancas de doutorado e mestrado. Eduardo Braga também ressaltou o apoio de entidades do meio jurídico. Diversas entidades da sociedade civil divulgaram notas públicas em que demonstram seu apoio ao indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, acreditando termos fornecido aos senhores e senhoras senadores e senadoras, integrantes desta comissão, os elementos suficientes para decidir sobre a indicação do senhor Alexandre de Moraes. Após a leitura, foi concedida a vista coletiva do relatório. Os senadores passaram a discutir a data da sabatina. A oposição e alguns integrantes da base governista argumentaram que, de acordo com o regimento, a sabatina só poderia ocorrer na semana que vem. O líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, discordou. Disse que foi aberto um precedente com a indicação do presidente do Banco Central e defendeu que a sabatina fosse realizada nesta quarta-feira, dia 15. Eu defendo que nós possamos dar vista de 24 horas. Essa é uma matéria já discutida. O candidato já foi amplamente divulgado e discutido pelos meios de comunicação, por todo o setor político, como outros indicados, e há premência em exatamente preencher a vaga no Supremo Tribunal Federal, exatamente para não atrapalhar, como usam o jargão, as investigações da Lava Jato. Que imagem os senadores vão passar para a sociedade?
querer votar assim apressadamente, até para nós, senador Anastasia, preparar uma arguição de um ministro do Supremo Tribunal Federal é uma coisa muito séria. Nós precisamos de tempo. Quero conversar com entidades. Essa Comissão de Constituição e Justiça estará desmoralizada se aprovar esse encaminhamento do senador Romero Jucá. Nós devemos observar o que está no regimento, no nosso regimento. E o regimento já foi lido aqui, artigo 383, inciso 2, a linha A. É preciso, depois de lido o relatório, é preciso um prazo de 5 dias para então ocorrer a sabatina. Então é isso que está se pedindo. Nós não podemos começar mal. Nós não podemos rasgar esse regimento. O senador Antônio Anastasia, no exercício da presidência, decidiu que vale o regimento. A sabatina foi marcada para terça-feira, dia 21. Enquanto isso, o indicado Alexandre de Moraes percorria os gabinetes em busca de apoio ao seu nome. Alexandre de Moraes foi indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. As regras para a escolha dos ministros do STF estão na Constituição, mas há várias propostas para que elas sejam modificadas. 11 ministros fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Notável saber jurídico, reputação ilibada, idade entre 35 e 65 anos são os critérios previstos na Constituição para ingressar na mais alta corte do país. A indicação é feita pelo presidente da República. Mas antes da nomeação, é preciso passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter a aprovação da maioria absoluta em plenário. A inspiração é americana. O Senado americano desenvolveu mesmo uma atividade muito rigorosa de controle das indicações do presidente da República. São várias audiências no Comitê Judiciário do Senado, em que o histórico do juiz indicado é passado, digamos, a limpo, as decisões dele são discutidas, as convicções que ele externou são discutidas. Pelo menos 16 propostas em tramitação no Senado prevêem mudanças na forma de escolha dos ministros do STF. Uma delas, que já está em plenário, determina que o presidente da República indique os ministros a partir de uma lista tríplice, elaborada por representantes do Judiciário. Que já sejam magistrados ou professores de direito, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, não é? Gente do ramo, juristas e não políticos, porque nós não podemos continuar vendo a politização da justiça na sua instância maior, que é o Supremo, e é o que vem acontecendo. Outra proposta que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça prevê que a escolha seja feita a partir de uma lista de 6 nomes. O presidente receberá uma lista de nomes do CNJ, da OAB, de outras entidades do mundo jurídico, e ele, o presidente, escolhe 3, não um, escolhe 3, envia os 3 para o Senado. No Senado, nós escolhemos dos 3, 1. Não vai ser uma sabatina simples, vai ser uma espécie de disputa durante o debate. Esse que for escolhido, ele não vai dever nada a ninguém, ele não vai ter compromisso com ninguém, ele vai chegar solto, livre. Tem propostas também para mudar o critério de idade e ainda para estabelecer uma espécie de quarentena para que ocupantes de cargos no governo sejam indicados para o Supremo. Porventura, digamos que o MP, o Ministério Público, escolha o procurador Rodrigo Janot. Digamos que fosse agora. Ele não poderia porque ele está no exercício do cargo. Teria que ter uma quarentena anterior à indicação de 4 anos. Considero saudável que haja um período de afastamento mínimo entre a ocupação de um cargo de confiança, especialmente ministro da Justiça, advogado-geral da União e assemelhados, e indicação para o Supremo Tribunal Federal. Isso aperfeiçoou o sistema de um modo positivo. O Senado agora fica por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.